Era tanto sofrimento e em meio a vários convites que eu recebia, eu afirmava, vou em qualquer lugar, menos na Universal. Eu desde criança, eu me lembro de ter sido uma criança muito triste, devido à infância que eu tive. A minha família era uma família muito grande, de 8 irmãos, e a gente passava muita dificuldade financeira, onde faltava o básico do básico, onde precisava colocar mais água no feijão, para o feijão render e dar para todos da minha casa comer. Não só bastasse isso, a minha mãe ela era uma pessoa muito doente, e eu lembro que aquilo tudo me causava muita tristeza, de ter a minha mãe doente o tempo todo de cama, o tempo todo tomando medicamento, nós sem o alimento para nos alimentar, e a condição que a gente morava era muito ruim. E eu pensava o quê? Quando eu crescer, né, quando eu for adulta, minha vida vai ser diferente. A minha infância eu não tive como escolher, porque eu vim nessa família, mas eu posso mudar isso. E eu fui crescendo. Eu na escola, eu lembro que eu era rejeitada. Com 15 anos, né, o meu quadro de depressão aumentou porque eu conheci uma pessoa e engravidei dessa pessoa. E essa gravidez, né, esse relacionamento que eu tive, eu queria voltar para a casa da minha mãe. A vida lá na casa da minha mãe era péssima, era muito ruim. Mas esse relacionamento foi muito pior, porque essa pessoa tinha o vício da bebida e eu sofri muito porque eu era oprimida. Eu tinha muito medo dessa pessoa, porque ele era uma pessoa muito agressiva. Só que eu pensava, agora eu tenho uma filha e eu vou ter que passar por isso. Aí eu já não tinha mágoa só da minha mãe, aí eu tinha raiva do mundo. Era um vazio muito grande dentro de mim, eu não via brilho em nada. Eu já não tinha mais vontade de tomar banho. Eu lembro que eu ficava trancada dentro de um quarto e ali dentro do quarto eu ligava a TV. Só que quando dava os intervalos eu deixava no mudo, porque a voz me irritava. Eu tinha uma sensação de loucura na minha cabeça. Foi quando eu fui no neurologista e chegando lá eu fui com a maior expectativa porque eu pensei, ele vai resolver meu problema, ele vai me ajudar. Eu entrei, né, no consultório, conversei com ele me prescreveu um medicamento, tarja preta. Aí eu saí, quando eu saí para fora do consultório, eu saí do mesmo jeito. Falei, achei que ele fosse me ajudar de alguma forma, mas eu entrei, do jeito que eu entrei, eu saí. Eu só saí com uma receita na mão. E eu tinha uma voz o tempo todo na minha cabeça que dizia assim, acaba com a sua vida que daí você vai ter paz. Aí uma vez eu, né, tomei produto de limpeza, fui parar no pronto-socorro e não morri. E eu fiquei pensando, e agora, né? Se eu não morri, nem minha vida eu consigo tirar, vou ter que viver aqui nesse mundo vegetando. Mas vou viver por viver, porque eu tinha que viver, eu tinha minha filha, falei, então vou continuar vivendo por ela. E nisso, eu já tinha ouvido falar na Igreja Universal, só que eu não gostava da Igreja Universal, eu odiava a Igreja Universal. Minha mãe começou a ir e algumas vezes ela chegou a fazer alguns convites para mim e eu não gostava, eu não suportava. Eu falava que eu não ia porque era uma igreja de ladrão. Ela pegou e falou assim, então, sabia que lá você pode arrumar solução para esse problema que você tem? Aí eu peguei, bem orgulhosa. Falei, ah, tá bom, vamos ver. E ela me chamou para ir num domingo. E aconteceu que nesse domingo eu fui. Interessante que quando eu fui no psicólogo, eu entrei de um jeito e saí do mesmo jeito. E quando eu cheguei até a Igreja Universal, eu entrei de um jeito e eu já saí de lá diferente. Isso que me fez ter o desejo de voltar. O primeiro sinal que eu tive foi muito incrível, porque eu não dormi à noite. E eu nem tinha me dado conta que naquela semana eu dormi.
Quando foi no domingo que eu cheguei, eu falei: olha, que bacana, que legal. Eu que não dormia nem com medicamento, dormia a semana inteira. Aí eu comecei na sexta-feira, porque eu ouvi que aquilo dali era espiritual. Primeira coisa que foi acontecendo, eu fui me livrando da mágoa. Foi acontecendo uma mudança na minha vida. Não foi mágica, não foi do dia para a noite, mas aconteceu. E quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu comecei a me interessar. Aí passamos por um dia de quarta-feira. Esse dia foi lindo, esse dia foi maravilhoso, porque esse dia eu recebi o Espírito Santo. E foi assim um divisor de águas para mim. Eu já tinha paz, eu já era diferente, já tinha acontecido muitas mudanças na minha vida, mas eu via que eu não era completa. E nesse dia eu fui completa. Eu estava na reunião, o Espírito Santo veio sobre mim e selou ali a minha vida. A partir daquele dia, foi uma paz tão grande, foi algo assim sobrenatural, foi algo assim inexplicável. Eu que antes era tão triste, tão vazia, sentia aquela alegria que eu senti, não tinha o que pagasse. Eu era uma Miriam, hoje eu sou outra. Eu não tinha onde morar, eu não tinha R$1, eu não tinha 10 centavos. Hoje eu tive condição de comprar meu apartamento, eu tive condição de ter o meu carro, eu tenho meus 2 filhos que nunca me deram problema. E independente do que eu tenho, ou mesmo que eu não tivesse nada, o Espírito Santo me basta, o Espírito Santo me completa. E eu que antes só pensava em morrer, agora eu tenho vida, agora eu tenho paz. E essa vida, essa paz, essa alegria que eu tenho o desejo de levar para outras pessoas, passar para outras pessoas, que é possível. E eu afirmo para você que está aí me assistindo, você que está aí, que acha que para sua vida não tem jeito, que está tudo perdido para você, que depressão não tem cura, porque era isso que eu ouvia. Procura aí uma igreja universal e assim como ele transformou a minha vida e me trouxe paz, ele vai trazer a paz que você tanto busca.